Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Senado Federal e à comissão por esse convite. É um grande prazer, uma grande honra, pela primeira vez, participar de uma audiência pública no Senado do Brasil. Eu acho que, para economizar o tempo, eu vou apresentar a nossa experiência aqui no Brasil, de como a ciência pode se transformar num agente, ou como a ciência se transformou num agente de modificação social num ambiente que comumente a gente não associaria com a produção de ciência de ponta. Esse lema, eu gostaria de enfatizar, só existe no Brasil. Ele foi criado aqui há 8 anos atrás, com o início dessa nossa experiência, e ele se baseia na ideia, se eu puder ter o próximo, por favor, de que hoje a gente fala muito de inovação no Brasil, não se falava em 2003, quando eu trouxe esse gráfico pela primeira vez aqui para o Brasil. O que esse gráfico representa, e é muito importante que a gente entenda um pouquinho dessa curva, essa é uma reta de inovação, chamada reta de inovação, que relaciona a capacidade de inovação de uma sociedade com a sua capacidade de gerar riqueza econômica para o seu país. E essa é uma reta que mostra claramente, como vocês podem ver, quase 90% de correlação nos países que investiram na produção de conhecimento de ponta, seja por maior investimento em pesquisa acadêmica, maior número de patentes, maior inovação de processos industriais. Esses países galgaram essa reta da inovação e, como vocês podem ver, alcançaram uma projeção econômica mundial que foi a grande característica da segunda metade do século XX. Curiosamente, o que é importante nessa reta não é a posição estática dos países a cada momento no tempo. Esses são dados de 2004. Os dados mudaram pouca coisa desde então, mas o que é interessante ver é que alguns países aprenderam o caminho de subir essa reta. Coreia, Taiwan, Israel, Singapura, países com populações muito menores que o Brasil, com muito menos recursos naturais do que o Brasil, investiram no acoplamento da educação de alto nível com a ciência que transforma a sociedade. E aí, por si só, nós já temos o primeiro exemplo de como a ciência de ponta e a ciência inovadora de verdade pode alterar a realidade de um país. Essa é uma equação muito conhecida no mundo, mas é uma equação que reverte, ou que mostra como produto, o aumento do produto interno bruto do país. Eu estou falando de algo mais complexo do que isso. Eu estou tentando demonstrar aos senhores, e vocês veem a posição do Brasil, que em 2004 era intermediária, ela mudou um pouquinho, mas a Companhia do Brasil, apesar de nada contra os países que estão aqui, o Brasil realmente não pertence ao lado da Látvia, Lituânia e Ucrânia no que diz respeito à inovação e ciência e tecnologia. O grande drama do Brasil é que nós nunca tivemos uma política estratégica de Estado acoplando a educação de alto nível com a ciência e tecnologia. Porque a mensagem que eu gostaria de deixar com os senhores, e talvez a única grande mensagem, mas que é vital, na minha opinião, é que não se faz inovação por decreto. Inovação se faz com gente. E inovação se faz com gente que pensa diferente da média. Os grandes inovadores que nós podemos citar aqui, os grandes exemplos do século passado, todo mundo hoje fala no Steve Jobs, por exemplo, né? Eu citaria o Albert Einstein. Mas o Steve Jobs nunca foi para a escola. Ou a escola que ele foi, ele largou. Porque a escola estava removendo dele a capacidade de realizar a inovação que ele tinha na mente dele, né? Os grandes trabalhos que o Albert Einstein fez, ele fez como um diretor de um escritório de patentes. Ele não trabalhava numa universidade. Ele poderia ter ganho 5 prêmios Nobel. Ele ganhou 1 por resistência da Academia Sueca a premiar uma pessoa várias vezes naquele começo do século. Pois bem, como que a gente faz isso? Dizem para mim, quando eu vou em alguns ambientes aqui no Brasil, que o Brasil não tem tradição inovadora. Não é verdade. E é importante que a gente desmistifique essa, eu não diria mentira, para não ser deselegante, mas essa falsidade, porque o Brasil tem grandes exemplos de inovação durante a sua história. É que nós não perpetuamos ou descrevemos esses exemplos. Santos Dumont é um dos maiores exemplos, na minha opinião, o maior cientista brasileiro de todos os tempos, o maior engenheiro brasileiro de todos os tempos, e eu reputo o maior neurocientista de todos os tempos, porque o Santos Dumont inovou de uma maneira dramática e revolucionária. Ele criou uma das grandes indústrias do século XX. E ele fez isso sem nunca ter ido para a escola. Porque se ele tivesse ido para a escola brasileira do começo do final do século XIX e tivesse dito o que ele disse para a mãe dele, quando a mãe perguntou o que ele queria ser quando crescer, e ele falou, eu quero ser aviador, a professora dele provavelmente ia chegar para ele e falar, filho, faz a tabuada, né, volta para casa, descansa,
né? E não, o Santos Dumont fez algo muito... Exato, aprende o ABC. Ele aprendeu um outro ABC, né? Ele criou toda a indústria da aeronáutica em 2 anos antes do voo, o famoso voo dos irmãos Wright dos Estados Unidos, que foi um voo verdadeiramente correto, o primeiro avião a voar no mundo foi o avião americano, mas na época que o Santos Dumont inventou todos os artefatos da indústria da aeronáutica, estabilizador vertical, horizontal, motor no dirigível, a hélice para propor esse troço para frente, os irmãos Wright estavam no estado onde eu moro, na praia que eu frequento, empinando papagaio. Eles só descobriram o que estava acontecendo quando eles leram o New York Times, e na capa do New York Times estava isso aqui, ó, essa foto, 2 anos antes do voo deles. Mas como a gente acha os Santos Dumonts que vivem no Brasil hoje, que nascem por todo o Brasil? Porque eles estão por todo o Brasil. O mito que eles têm que nascer no bairro de Higienópolis, em São Paulo, ou em Copacabana, no Rio de Janeiro, é falso. Os grandes inovadores brasileiros nascem em todos os municípios do Brasil. Eles só não têm a oportunidade de expressar a sua genialidade. Eu queria só dizer que o efeito do Santos Dumont, para vocês terem uma ideia, 2 gerações depois, um inovador, um indivíduo completamente genial, inspirou outros indivíduos, 2 gerações depois, a criar o que é hoje a 3ª maior empresa de aviação no mundo. Eu voo de Embraer por todo lugar nos Estados Unidos. E a Embraer só existe porque existe um outro inovador, o Almirante Montenegro, que era um fã incondicional do Santos Dumont. Ou seja, um homem, no começo do século XX, inspirou outro na segunda metade do século XX a criar um dos orgulhos do Brasil. Mas como é que a gente procura essa equação? Eu comecei essa busca indo num lugar inesperado para se fazer ciência de ponta no Brasil, que eu reputo ser a Califórnia brasileira, o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro tem 2 vezes a área da Califórnia, tem um único ecossistema verdadeiramente brasileiro, porque o semiárido da Caatinga brasileira só existe aqui, com as características que nós temos, e o que ela tem, o que ela possui, para todos nós que conhecemos um pouco melhor do que só a costa do Brasil, mas que já visitaram o interior do semiárido brasileiro, é o maior exemplo de sobrevivência biológica que eu conheço na minha carreira. Porque tudo que cresce aqui tem que se adaptar às condições inóspitas de sobrevivência do inseto mais humilde ao ser humano que mora no semiárido brasileiro. O que nós temos é a expressão de mecanismos de sobrevivência impressionantes, que, curiosamente, eu não tenho tempo para falar sobre isso, podem ser a base de uma indústria científica tropical, em várias áreas. Energia renovável, solar, eólica, fontes renováveis de biodiesel, que nós nem exploramos ainda. A biotecnologia do semiárido pode gerar, dentro do contexto da biodiversidade tropical, indústrias múltiplas de fitofármacos e uma série de outras cadeias produtivas que nós nem começamos a explorar. Pois bem, eu resolvi que, para provar que esse experimento, que a ciência pode ser um agente de transformação social, nós tínhamos que ir num lugar onde a transformação social tem que ser iminente, tem que ser para ontem. E nós escolhemos o estado que, infelizmente, detém os piores índices educacionais do país, que é o Rio Grande do Norte, junto com Alagoas, um pouquinho abaixo da Bahia, né? E resolvemos aplicar a nossa técnica de transmissão do conhecimento científico como ferramenta pedagógica na periferia de Natal, na cidade de Macaíba e na saída da cidade de Natal. O próximo, por favor. Para isso, nós criamos a Associação Alberto Santos Dumont de Apoio à Pesquisa, em homenagem ao maior cientista brasileiro, e com auxílio de iniciativa privada, com parcerias privadas e públicas com o governo federal brasileiro, instalamos em 2003 o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, que 2 anos depois se transformou no mesmo nome, com a adesão Edmond e Lili Safra, com a maior doação privada para um projeto científico na história do Brasil. Próximo. Aqui nós iniciamos as nossas atividades na periferia de Natal. Esse é o município de Macaíba, município com grande extensão rural, um dos piores índices na época de desenvolvimento humano do estado, e as 4 das piores escolas do Rio Grande do Norte. Em ciência, a gente aprende isso desde criancinha. Quando você quer provar um ponto, uma hipótese, você vai nas condições mais extremas,
Você escolhe condições as mais difíceis possíveis. Porque se você provar a sua tese nessas condições, em condições mais favoráveis, a tese é válida. E foi por isso que nós escolhemos o pior distrito escolar do país. Entrando em Macaíba, por favor, próximo, nós estabelecemos a estrutura global do Instituto, que tem no seu coração um instituto de pesquisa de ponta, como eu vou mostrar rapidamente aos senhores, voltado ao estudo do cérebro, porque você estudando o cérebro, você estuda tudo o que é humano, você consegue entender, se você entender o cérebro, você entende todas as macroestruturas econômicas, políticas, sociais geradas pelo ser humano. Mas em torno desse instituto, que é um dos poucos institutos no mundo cujas paredes são porosas, porque o conhecimento transpira para o entorno, né, desse instituto, é um dos poucos institutos no mundo, diferentes das universidades do mundo, onde as pessoas que moram em volta do instituto entram no instituto e conhecem o que acontece lá dentro. Exato, eles estão encaixados com a sua comunidade. Em volta, nós criamos um programa educacional chamado Educação para Toda a Vida, que, curiosamente, começa a seguir os seus alunos intrauterinamente, ou seja, seguindo as mães dos nossos futuros alunos, realizando um programa de pré-natal de alto risco na região que tem o pior índice de mortalidade materna durante a gravidez. No Nordeste brasileiro, a média é por volta de 87 óbitos por 100 mil habitantes, que é um dos índices mais pornográficos da saúde pública brasileira. Pois bem, nós começamos a atuar com as mães e criamos um projeto piloto educacional para 1.000 crianças, que mais recentemente, 2 anos atrás, foi estendido à cidade de Serrinha, no semiárido baiano, e como vocês vão ver, com os mesmos resultados. Os mesmos resultados. E o que nós estamos entrando aqui na terceira fase é a construção da cidade do cérebro, que vai fechar a nossa cadeia produtiva, constituindo o primeiro parque neurotecnológico do mundo. Um parque industrial, de pesquisa industrial, para produzir, gerar produtos de alto valor agregado para a indústria do cérebro, que vai cuidar de todas as moléstias do sistema nervoso, que é o que vai, no futuro, ser a causa de maior mortalidade da nossa espécie. Próximo, por favor. Aqui nós constituímos os nossos prédios de pesquisa, próximo. Construímos na periferia de Natal, em Macaíba, que me disseram que era impossível fazer ciência de ponta, laboratórios tão bem equipados e tão bem geridos como eu tenho nos Estados Unidos, de neurobiologia molecular, próximo, outros laboratórios, de neuroengenharia, a área que eu milito profissionalmente, próximo, neurobiologia celular, e criamos linhas de pesquisa que competem hoje de igual para igual, por exemplo, no nosso centro de primata, onde nós hoje aqui estamos estudando uma possível terapia para a doença de Parkinson, que se mostrou viável. Infelizmente, meu computador morreu ontem à noite, eu perdi os meus vídeos, não consegui trazer, mas uma terapia que começou em roedores, lá nos Estados Unidos, foi capa da revista Science, foi trazida para Natal, demonstrada a eficácia em primatas, e 3 semanas atrás, um grupo em Paris testou a nossa terapia num primeiro paciente e o resultado foi fenomenal. O paciente está livre dos sintomas de Parkinson e foi publicado isso, ou seja, nós demonstramos que é possível fazer ciência de ponta e levar isso para o mundo afora. Próximo. Mas o próximo. Essa é uma história que eu não tenho muito tempo para contar. Este é um supercomputador que vai ser uma das máquinas mais velozes do hemisfério sul, que foi doado em consequência da repercussão internacional do nosso projeto, pelo governo da Suíça, são 20 milhões de dólares, uma máquina, 8 toneladas de equipamento, que foram doadas gratuitamente para o nosso projeto, para que nós pudéssemos instalar aqui uma nova linha de pesquisa que eu vou mencionar ao final dessa apresentação. Esse é o único invoice da história da Lufthansa, a empresa aérea alemã, que diz na capa das caixas, Genebra, Macaíba. Isso nunca vai acontecer na história da Lufthansa novamente. Mas chegou e está lá em Macaíba para ser instalado. Próximo. Esse é o projeto Educação para Toda a Vida, que está sendo desenvolvido no campus do cérebro, a sede que está sendo construída no nosso projeto. Nós já temos 5 unidades funcionando, eu vou mostrar as 2 novas unidades que vão ser inauguradas no ano que vem. Mas, como eu disse, no nosso centro de saúde, Anita Garibaldi, os nossos alunos começam a ser seguidos dentro do útero materno. Porque, como neurobiologista, eu sei, todos os meus colegas sabem, que se os senhores não oferecerem aos seus filhos, netos e aos outros brasileiros as condições para que eles nasçam com o seu potencial
neurobiológico completo, ótimo, nada do que nós fizermos depois funciona. Se essa criança tiver deficiências durante a gravidez, a criança ou a mãe, evidentemente, não há nada que possa ser feito, não há dinheiro no mundo que compre neurônio que não foi formado durante a gravidez. Então, na concepção mais moderna da neurociência atual, um projeto educacional tem que começar aqui, no pré-natal garantido e na garantia do parto dessa mulher. Nós conseguimos atender hoje 12 mil consultas de pré-natal gratuito, eu vou mostrar aos senhores. Nós já vimos quase 30 mil mulheres nesse período de atuação, e daquela mortalidade de 87 mulheres por 100 mil habitantes, na cidade de Macaíba, não existe óbito mais durante o pré-natal. A nossa marca é 0. Ou seja, me disseram que era impossível atingir a marca 0. A marca 0 foi atingida. É possível de ser atingida. Essas crianças, então, ao nascer, vão ser matriculadas nessa escola de tempo integral, que está sendo concluída agora em junho com o apoio do MEC para 3 mil crianças. Ela pode chegar até 5 mil crianças no futuro. Só que essa escola começa no berçário. Ela começa verdadeiramente 2 semanas depois do nascimento. O nosso centro de saúde acompanha essa criança por 24 meses, mas ela já começa a ir para a escola em tempo integral, usando um currículo que foi testado nos últimos 5 anos, nesse projeto piloto, com 1.000 crianças no Rio Grande do Norte e 400 crianças por ano na Bahia. Eu vou mostrar aos senhores esse currículo. A razão pela qual eu chamo esse programa de educação para toda a vida é porque ele começa no útero, ele passa por toda a educação formal até a universidade, essa criança passa a ter acesso, como vocês vão ver, à universidade pública, e ela pode seguir na pós-graduação e para o resto da vida continuar estudando, seja lá o que ela fizer. Porque uma vez que nós criarmos crianças, e eu vou mostrar aos senhores qual é o nosso critério de avaliação, entre os critérios normais, a nossa norma de avaliação mais fundamental, o critério único e fundamental de avaliação, é a felicidade das nossas crianças. Porque o indivíduo que é feliz, o indivíduo que atinge a sua felicidade plena num sistema educacional, ele muda o mundo. Ele muda o seu mundo, ele muda o nosso mundo. Aí ele passa em vestibular, ele passa no Enem, ele passa em tudo que é prova. Mas o fundamental é que ele aceite a premissa que ele não só é parceiro e protagonista da sua educação, mas que essa escola é o portal de libertação, tanto da sua genialidade, da sua criatividade, como da sua cidadania. Nós temos que formar nas escolas brasileiras cidadãos. Cidadãos que tenham incorporado no seu DNA a noção de que a gente não faz as coisas só pela gente. A gente faz as coisas pela gente, mas pela comunidade da onde a gente reside. Né? Não só a comunidade local, mas a comunidade mundial. Nós somos parte de uma espécie única. E é esse conceito que essas crianças aprendem nas nossas escolas. Próximo, por favor. Próximo. Esse é o nosso Centro Anita Garibaldi, onde nós realizamos o nosso pré-natal. Próximo, por favor. Essas são as nossas instalações. São as instalações mais modernas disponíveis no país. Os hospitais privados de São Paulo têm instalações semelhantes, só que aqui tudo é de graça. E a consulta de pré-natal custa R$ 35. O custo real da nossa consulta é R$ 35. E eu não conheço, como médico, nenhuma consulta de pré-natal privada no Brasil que alguém faça por R$ 35. Né? O SUS paga 5, vai pagar 10 na rede cegonha. Com 35 nós levamos a mortalidade a 0. Próximo, por favor. São as instalações dos nossos equipamentos, ultrassom moderno, nosso diretor clínico. Próximo. Essa é a nossa primeira escola instalada no bairro de Cidade Esperança, próximo de Felipe Camarão. Um minutinho só. São 600 crianças por ano educadas aqui. Esse é um dos bairros mais problemáticos da cidade de Natal, onde tudo que não presta acontece. Agora, se os senhores forem lá nos visitar qualquer dia, será um grande prazer recebê-los, os senhores vão ver que o único prédio onde as paredes não têm grafite, onde os vidros são intactos e onde não existe nenhuma dano do nosso jardim, que é todo em volta da área da escola, é o nosso prédio. Porque a comunidade local, se os senhores olharem em volta, os prédios estão destruídos, tem venda de drogas nas esquinas, tem todos os problemas que nós conhecemos, né, nas periferias das cidades do Brasil, mas aqui ninguém encosta no prédio, porque esse prédio, de acordo com a comunidade, se transformou no portal de libertação das crianças da região. Então nós somos parte dessa comunidade. Próximo. Essa aqui foi o exame, a prova final de graduação da nossa classe. E como critério
é felicidade dos nossos alunos, vocês podem ver que todo mundo tirou 10. Né? Porque essas crianças, a escola abre às 7h20 da manhã. Às 6h30 da manhã, as crianças estão sentadas na calçada lendo. Se vocês nunca viram uma criança brasileira lendo livros, vocês podem vir nessa escola a qualquer hora, porque tem livro até no banheiro. E as crianças chegam 1 hora antes, e nós temos que chamar as Forças Armadas para tirar eles às 5h30 da tarde para ir embora para casa. Porque os pais não conseguem remover essas crianças porque eles querem ficar lá. Porque a escola é deles. Eles são protagonistas da educação. E eles aprendem de uma maneira completamente diferente do que nós aprendemos. Do que eu, quando aprendi, quando fui para a escola. Por favor. Eles aprendem nos laboratórios de educação científica mais modernos disponíveis no Brasil. Crianças que vieram das famílias mais humildes da cidade de Natal, que eram consideradas pelo próprio sistema educacional como irreversíveis, como casos que deveriam ser abandonados porque elas não teriam chance de progredir no sistema educacional, por uma série de problemas comportamentais, acadêmicos e outros, né? Essas crianças hoje frequentam, desde os 10 aos 15 anos, dos 10 aos 15 anos, laboratórios de robótica, informática, física, química e biologia. Elas estudam as leis de Kepler, não como os senhores e eu aprenderam, alguém dando na lousa e fazendo a gente decorar a elipse. Elas medem as órbitas das luas de Júpiter para derivar a lei. Elas derivam o triângulo de Pitágoras, construindo os triângulos de Pitágoras. Elas não têm que decorar quem era a dona hipotenusa, que era casada com os seus catetos, como eu aprendi, né, para entender o teorema de Pitágoras. Elas derivam o teorema de Pitágoras. E se você deriva, é como você plantar uma árvore. Você nunca mais esquece. Tá? Você põe a mão dentro do barato. Pois não. Aqui é a descrição desse projeto. Vocês veem que essas crianças... Por favor, isso, obrigado. Elas aqui no laboratório de biologia, elas realizam experimentos com a célula, com DNA, para aprender os conceitos fundamentais da biologia moderna. Por favor, próximo. Elas constroem com as próprias mãos todos os artefatos que vão ser usados nesses experimentos, ou seja, elas constroem os motores, as cascas dos robôs, elas programam os robôs no laboratório de robótica, ou seja, elas se imiscuem como protagonistas verdadeiros de cada aspecto dessa escola, que tem assembleias. Essas crianças participam de assembleias com os professores, que, aliás, eu devo mencionar, foram recrutados do Brasil inteiro, tanto para a Serrinha quanto para as escolas nossas no Rio Grande do Norte, e passaram 1 ano num processo de formação de professor de ciência antes de entrar em sala de aula. E hoje nós continuamos, todas as sextas-feiras, a escola fecha para que os professores continuem a sua formação. De manhã são os nossos professores e à tarde são os professores da rede pública, das escolas, da onde nós drenamos os nossos estudantes, porque os nossos estudantes viraram um problema. Os nossos estudantes voltaram para a escola pública e começaram a desafiar a autoridade estabelecida, porque, evidentemente, eles começaram a saber mais do que os professores que ensinavam. Não por culpa dos professores, porque ninguém nunca permitiu que esses professores fossem criança novamente e aprendessem ciência fazendo ciência. Então, nós trazemos esses professores para fazer isso aqui. Então, nós temos ciência e tecnologia, por favor. Robótica, vocês veem essas crianças participando, montando robôs e agora participando de concursos nacionais de robótica dos 10 aos 15 anos. Próximo. Química. Próximo. Biologia. Próximo. Física. História e geografia, porque uma coisa fundamental é a autoestima dessas crianças. Quando elas chegaram para nós em 2007, elas não olhavam no olho dos professores nem de nenhum adulto. Elas olhavam para o chão. Porque a autoestima dela não lhes permitia encarar de frente uma outra pessoa, um outro ser humano. Hoje, como essas crianças aprenderam que elas são descendentes diretos dos índios Tapuia, que foram os únicos índios Tupi-Guarani que resistiram até a morte do último elemento da tribo, a colonização portuguesa, essas crianças são altivas, porque elas têm que ser. Elas olham no rosto de qualquer pessoa. Eu já levei colegas dos senhores senadores da República, presidentes do Senado, nessa escola, e na volta o que eu ouvi, com os senadores suando a pio, que nunca foram arguídos de uma maneira tão incisiva, objetiva e direta como pelas crianças dessa escola. Porque essas crianças agora sabem que elas são cidadãs, com direitos, com responsabilidades, mas com direitos. E elas sabem expressar os seus direitos usando o método científico. Próximo, por favor. Aqui é ciência e arte.
E agora, por favor, próximo. Esse é o laboratório de informática. Próximo. Essa é a nossa escola em Macaíba, na região rural, são 400 crianças nesse projeto piloto. Próximo. Esse é o Centro de Formação Continuada de Professores. Como eu perdi meu computador ontem, falta um gráfico nessa apresentação, que foi a primeira avaliação formal feita com o MEC, da primeira turma que se formou nos 3 anos curriculares, os primeiros 1.000 alunos. Nós fizemos uma amostragem com 130 crianças, e a pergunta fundamental, como os senhores sabem, a taxa de evasão escolar do ensino fundamental para o ensino médio no Brasil é, na média, 57%. Ou seja, dos 15 milhões de crianças do ensino fundamental, nos restam 7 milhões. Ou seja, nós vamos de uma população enorme de crianças na escola primária para uma população do tamanho da Suíça. Ou seja, nós perdemos um grande potencial humano só aí. Pois bem, das nossas crianças que se graduaram, o índice de evasão do fundamental, onde nós atuamos, pro médio, foi de 2%. O restante dessas crianças ou está matriculado e cursando o ensino médio, ou já graduou do ensino médio, ou algo que jamais aconteceu na história desses bairros ou dessa cidade. Essas crianças entraram no IFET do Rio Grande do Norte, que é um dos melhores do Brasil, e pela primeira vez entraram na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essas crianças, sem fazer cursinho, sem entrar na máquina do vestibular, conseguiram penetrar numa esfera que era absolutamente proibida para quem nascia na Cidade Esperança ou em Felipe Camarão. Elas começaram a penetrar na Universidade Pública Federal Brasileira, que é o sonho de todas essas crianças que querem galgar o seu potencial intelectual. Próximo, por favor. Bom, algo inusitado aconteceu espontaneamente, quando eu falei dos Santos Dumonts para vocês, que existem pelo Brasil. Da primeira turma de 1.000 crianças que graduou desse projeto educacional, os primeiros 3 anos, 22 demonstraram um interesse, um talento acima da média para a pesquisa científica. E nós decidimos, então, crianças que não tinham entrado no ensino médio ainda, levá-las para trabalhar conosco no Instituto de Pesquisa de Neurociência. Ou seja, essas crianças começaram a ser aprendizes de cientista nos laboratórios de pesquisa de ponta de neurociência. Nós fomos falar com o CNPq e com alguns doadores privados, quando nós vimos o talento dessas crianças, e graciosamente o CNPq nos concedeu bolsas de estudo, pela primeira vez no Brasil, de jovens cientistas. E a renda dessa bolsa é a maior renda da casa dessas crianças. Ou seja, para essas famílias, a ciência passou a ser algo absolutamente concreto e real. Porque os filhos dessas famílias ganham a vida, em certo sentido, da família, fazendo ciência. Curiosamente, próximo, 4 dessas crianças conversaram conosco e disseram que elas não queriam estudar neurociência. Elas queriam estudar potenciais fontes de biodiesel do semiárido brasileiro. Em colaboração com um grande amigo meu, o Dr. Pierre Landon, que tem uma fazenda no semiárido brasileiro, onde ele estuda sementes do potencial aplicação do biodiesel, nós conseguimos amostras de pinhão manso que essas crianças mediram com uma máquina que só existe na Embrapa e em Macaíba, uma ressonância nuclear de bancada, não existe em nenhum lugar do Brasil. E essas crianças conseguiram fazer medidas que são idênticas às medidas feitas na Embrapa, a um custo muito mais caro, do conteúdo de gordura dessas sementes. E agora, essas crianças estão pensando em criar a empresa delas, no ensino médio, de certificação de óleo vegetal do semiárido brasileiro para potencial aplicação em biodiesel. Os Santos Dumonts existem. É só você dar a pista de decolagem e os materiais. Não dá o avião, porque o avião eles vão construir. O avião eles têm que construir. Você só dá a pista e deixa eles expressarem a sua genialidade. É só não tirar a chance e não atrapalhar. A nossa função é não atrapalhar, né? É sair da frente. Esses meninos, um de 14, uma de 15, 2 de 16, são alunos atualmente do ensino médio. Eles não foram para a universidade ainda, eles já estão falando em criar a própria empresa deles. Próximo. Bom, eu queria terminar então mostrando aos senhores o projeto do Campus do Cérebro que está sendo construído. São 100 hectares na periferia da cidade de Natal, em Macaíba, com o apoio do Ministério da Educação. É o maior investimento no estado do Rio Grande do Norte.
Esse é o prédio, o nosso novo prédio de pesquisa, que vai estar pronto em setembro do ano que vem. São 45 laboratórios, 13 mil metros quadrados. Do lado desse prédio, vizinho, nós vamos ter, por favor, o próximo. Apertar mais uma vez, por favor, mais uma. A escola Lígia Maria, que vai ser a primeira escola brasileira em tempo integral, desde o nascimento até o final do ensino médio, usando os preceitos da neurociência moderna para ajudar e colaborar com os pedagogos do projeto para oferecer educação para essas crianças. Próximo, por favor. Esse é o nosso parque esportivo, que eu espero construir futuramente. Mas mais importante do que isso, eu queria terminar mostrando aos senhores, por favor, o que vai ser a primeira ilha do conhecimento brasileiro num arquipélago do conhecimento tupi-guarani, ou tupiniquim, ou tropical. Essa ilha eu mostrei para vocês só a primeira parte delas, que é o Campus do Cérebro, com o Instituto de Neurociência, Projeto Educação para Toda a Vida, Saúde da Mulher. Nós estamos negociando com o governo brasileiro, nesse momento, a criação de 2 novos institutos no campus, o Instituto de Tecnologia do Nordeste e o Instituto de Estudos Avançados para abrigar o nosso supercomputador. Dentro, do lado do Campus do Cérebro, nós estamos também discutindo a criação, como eu disse aos senhores, da Cidade do Cérebro. Essa é a primeira cidade do mundo, o primeiro distrito do mundo, onde tudo que o cérebro faz, que é basicamente tudo, vai ser cultuado, desenvolvido para aplicação, como eu disse, da criação do primeiro parque neurotecnológico do planeta, onde as indústrias de engenharia biomédica, tanto as brasileiras como as internacionais, vão poder vir, porque elas vão poder atuar pela primeira vez numa zona de livre exportação, que é a zona de livre exportação de Macaíba, que foi criada ao redor do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que vai ser o maior aeroporto de exportação do Brasil, de tal maneira que a genialidade das crianças dessas escolas, dos cientistas desses institutos, possa ser convertida em produtos de alto valor agregado de engenharia biomédica e exportados para os Estados Unidos, Europa e África, porque Natal, como os senhores sabem, tem a maior proximidade dos 3 continentes, né? Com produtos feitos no Brasil, criados pela inteligência brasileira e que vão contribuir para a saúde de milhões de seres humanos que sofrem de patologias neurológicas ou neurocirúrgicas. Para terminar, então, eu queria só mostrar que parte dessa tecnologia vai ser o desenvolvimento de interface cérebro-máquinas, que é a área de pesquisa onde eu milito, e a gente espera, indo em frente, por favor, que essa tecnologia possa servir para o tratamento da paralisia severa, quadriplegia ou paraplegia de pacientes com lesões medulares sérias, pela criação de alternativas terapêuticas onde a atividade cerebral do paciente com a lesão controla uma veste robótica que o paciente vai usar de corpo inteiro, o próximo, que está sendo desenhada, próximo, em colaboração, o próximo, por favor, próximo, isso, em colaboração com os melhores centros de robótica, informática e neurociência do mundo, para que no Brasil, eu espero, em 3 anos, se tudo der certo, e a gente nunca sabe, mas se tudo der certo, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, próximo, no dia 12 de junho de 2014, às 17 horas, no 2º melhor estádio da cidade de São Paulo, um brasileiro, 2 crianças brasileiras, um menino e uma menina, possam entrar em campo capitaneando a seleção brasileira, andar até o meio de campo por força do próprio pensamento, controlando uma veste robótica de corpo inteiro, chegar no meio de campo e dar o pontapé inicial da Copa do Mundo no país do futebol, para mostrar para o mundo que no país do futebol o primeiro pontapé foi da ciência brasileira para toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor corintiano Miguel Nicoledes. Corintiano? Palmeirense? Mas o segundo maior estádio vai ser do Corinthians, em São Paulo. O primeiro vai ser dos Corinthians, do Palmeiras, e o segundo do Corinthians. O senhor já tirou meu time, o São Paulo. Não, São Paulo eu já pus bom. assim, ao concurso. Bom, está perdoado por ser palmeirense, mas é um dos mais respeitados neurocientistas do mundo.